Seja muito bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Neste vídeo, buscaremos entender à luz da Palavra de Deus, a passagem que relata Jesus, expulsando uma legião de demônios de um homem gadareno. Desde já se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e seja bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Então vamos para a Bíblia. O relato do endemoninhado gadareno encontra-se em Mateus, Marcos e Lucas, com algumas variações. O fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas. É o prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás e seus anjos. E não somente isso, mas também uma prova viva de que podemos confiar em Jesus. Mateus afirma que foram 2 endemoninhados, Mateus 8, verso 28. Mas Marcos e Lucas registram apenas um, Marcos 5, verso 2, Lucas 8, verso 27. Os pormenores descritos em Marcos são de um só, razão pela qual a narrativa está concentrada nele. Marcos e Lucas registraram apenas o mais violento e o mais feroz deles. O outro detalhe é que Mateus apresentou apenas um resumo do episódio, pois a sua ênfase é a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. Mateus omite o fato de o porta-voz dos demônios se identificar como legião e também o desejo de o gadareno, após sua libertação, seguir a Jesus. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, dando às suas vítimas características típicas como força sobre-humana, poder de adivinhar e conhecimento sobrenatural. Eles atacam suas vítimas e, ao possuí-las, dominam suas faculdades mentais, levando-as à demência e, às vezes, incapacitando-as de falar e de ver. O endemoninhado gadareno vivia nos sepulcros, desnudo, e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo. Corria pelos montes e desertos e se feria com pedras. O fato de procurar viver nos sepulcros já era uma demonstração de sua total anomalia. O comportamento violento e sobrenatural do gadareno para sua própria destruição e para a perturbação de seus vizinhos revela a natureza destruidora de Satanás. Jesus perguntou como o espírito imundo se chamava, ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Verso 9. Uma legião romana era constituída por 6.000 soldados. Ainda que o número de demônios não seja exato, ou que legião seja uma identidade, eles eram muitos. Eles são numerosos e poderosos, organizados e batalham sob uma mesma bandeira, a de Satanás. Alguns procuram estabelecer diálogo com os demônios porque Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o seu nome. Isso é visto com frequência nos movimentos neopentecostais pela mídia televisiva. Expulsai os demônios, Mateus 10, verso 8. Esta é a ordem que recebemos do Senhor, e não de manter diálogo com eles. O diabo é o pai da mentira, João 8, verso 44. Ninguém deve acreditar nem ficar impressionado com as declarações dos demônios, porque eles são mentirosos. Isso ocorreu porque o demônio era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria do gadareno. O poder e a presença de Jesus incomodam o reino das trevas. O espírito imundo perguntou: Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Isto mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas e também que esse encontro serviu como prenúncio da condenação final do diabo e seus anjos. O relato da possessão do gadareno e de sua libertação é uma amostra do poder absoluto de Jesus até sobre todo o reino das trevas. Os próprios demônios sabem quem é Jesus e conhecem a sua procedência. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 1, verso 24. Eles têm medo de Jesus e estremecem diante dele. Tiago 2, verso 19.
Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo divino sobre as hostes infernais e temem por isso. Nessa passagem, vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pediram 3 coisas: que Jesus não os mandasse para outra região, que não os mandasse para o abismo antes do tempo e que lhes permitisse entrar na manada de porcos que passava pelo local na ocasião. Os demônios não são nada diante do Senhor Jesus. Marcos parece mostrar Satanás e seus demônios como inconvenientes e não como seres todo-poderosos diante de Jesus. O inimigo de nossa alma não pode fazer o que quer. Os demônios fizeram esses pedidos porque não podiam resistir ao poder de Jesus. A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo. Muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, pois a cura repentina do endemoninhado era algo espantoso. Encontraram o homem em perfeito juízo, vestido e junto com Jesus. Glorificamos a Deus quando vemos pessoas oprimidas pelo maligno sendo libertadas pelo poder de Jesus. Ele nos delegou essa tarefa. Segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos. No entanto, Marcos e Lucas falam da província ou terra dos Gerasenos. Gadara situava-se a 8 quilômetros do lago de Genezaré, nome alternativo do Mar da Galileia, e Gerasa, a atual Gerás, na Jordânia, ficava a cerca de 50 quilômetros. Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, a leste da Galileia. Segundo o historiador Josefo, o território de Gadara se estendia até o Lago da Galileia. Moedas daquele tempo trazem o nome de Gadara com o desenho de um barco impresso. A população de Decápolis era mista, composta por judeus e gentios. A criação de porcos não era permitida aos judeus, por isso é provável que o porqueiro fosse gentio. O prejuízo foi grande, já que eram 2.000 porcos. Os porcos não resistiram à opressão e se precipitaram por um despenhadeiro, afogando-se no lago. A tradição judaica dizia que demônios e porcos são uma boa combinação. Os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem, e os porcos eram considerados o lar dos espíritos imundos. Essa tradição parece ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada de porcos. Jesus foi convidado a se retirar da terra dos Gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros. Os porcos valiam mais que a vida humana, na concepção daquela gente. Essa estranha recepção causa-nos tristeza e espanto. Como o herói é convidado a se retirar. Hoje não é diferente. Há os que substituem Jesus por qualquer coisa. É muito comum coisificar as pessoas e personificar as coisas. Para alguns, hoje em dia, os animais valem muito mais do que o ser humano. Os noticiários mostram diariamente como muitos governantes tratam os imigrantes de modo inferior aos animais. Esse espírito já existia nos tempos do Novo Testamento. Na passagem que estudamos, aquela população rejeitou Jesus. A possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Jesus. O Senhor Jesus manifestou seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o poder das trevas. Os demônios estremecem diante dele. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com ele, para dele receber poder e assim expulsar aos demônios, pois ele nos deu essa autoridade. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, sendo bênção na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe.